Tá gravando, mas qualquer coisa vai perguntando no chat. Tô com as duas telas aqui, eu tento acompanhar o chat também, tá? Aí se eu não ver, alguém avisa. Fala, tem mensagem lá no chat. Alguém ajuda aí, tranquilo. Então aqui eu coloquei só entradas. Entradas que seriam, para mim, aqui entradas digitais. Né? E para sair, eu vou escolher. Aí eu estou escolhendo um aleatório aqui, porque eu escolhi esse conjunto de pinos aqui. Eu poderia escolher qualquer um outro, mas escolhi esses aqui. Né? Fisicamente, na minha placa, esses aqui são os últimos. Eu consigo localizar mais fácil. Mais por isso, porque tanto faz aqui a aplicação aqui que a gente vai usar. E aí eu vou colocar na saída, eu vou colocar LEDzinho mesmo para acender, ou pode colocar aquele Logic State também, Logic Probe lá, que é um estado lógico de saída. Né? Mas eu vou colocar LED aqui. Lembrando que no Proteus tem que colocar LED com alguma cor para ele poder mostrar. Né? E a ligação para o negativo dessa forma aqui, sempre, né, o componente aqui, né, tem um formato de uma seta apontado aqui para o negativo. O certo é colocar um resistor, um outro componente aqui no meio, mas vou usar o mínimo de componente na simulação, até para que a simulação não fique tão pesada. Né? Você está com um computador um pouco mais lento, para essa simulação é bem tranquilo, porque não vai carregar muita coisa. Vou colocar mais um aqui, né? Colocar um para indicar uma coisa, outro para indicar outra. Como é um componente que eu já usei aqui, ó, no Proteus é só pegar nessa listinha, não preciso buscar de novo. Né? Apesar que eu vou querer usar uma cor diferente aqui. Escrevi errado aqui, não apareceu os LED? Não, apareceu. Vou usar um outro LED aqui. E usar uma outra porta. Né? Aí o que, que eu quero aqui? Na verdade eu quero se eu acertar o código, ele ligar um LED. Se eu errar o código, ele ligar outro. A gente tinha feito inclusive, que era que eu tinha uma situação de emergência, né? Como se fosse um código de um cofre, assim, um abre, o outro abre também, só que o outro dá uma emergência, por exemplo. Fala, ó, avisa algum lugar, ou dispara uma sirene em algum lugar. Então, vou colocar 3 condições aqui. Vou mudar a cor também, né? A cor tanto faz, mas depois para a gente se localizar é legal. Então, estou colocando aqui condições. Vou colocar um LED vermelho aqui. Então, vou considerar aqui que eu vou abrir lá minha porta, o outro eu não vou abrir, mostrar que o código está errado, e o outro eu vou abrir, mas vou também sinalizar, né, algum outro local, por exemplo. Aí pode ser a mesma saída, né, aqui eu poderia ligar em outro local, né, uma sala de segurança, para falar, ó, eu abri, mas tá errado isso aqui. Né? Se essa só for a indicação, eu precisar de mais uma saída para, né, abrir a porta, ali eu posso colocar mais uma saída aqui. Né? A gente até coloca depois, eu vou deixar só os 3, a gente vai dando um upgrade no projeto. Se fosse com o projeto da parte lá só com porta lógica, eu já não poderia fazer isso. Né? Não pode, eu vou aqui, depois se eu precisar mais alguma coisa eu coloco. Como o projeto é físico, eu tenho que construir toda a parte da lógica de forma discreta ali, com cada circuito integrado. Para fazer um upgrade, você tem que refazer todo o projeto. Aqui não, se eu mudar de ideia aqui, eu vou mudar um trecho de código, às vezes um pedaço do hardware, claro, mas acaba sendo mais prático. Então a ideia é essa daqui, né? Começar lá com fazer um alarme, um cofre, tá? Seria a mesma coisa. Deixa eu salvar isso aqui. Vou colocar aqui como
esse seria o nosso hardware do nosso projeto aqui. Eu vou jogar, quem tiver com o Proteus na mão aí, eu vou fazer, ou não, vou fazer duas coisas aqui. Vou jogar esse aqui no chat, ou a imagem, né? Porque aí também dá para usar a referência da imagem. Para programar, mesmo que eu tiver sem o hardware, eu preciso do desenho dele, porque eu preciso saber quais os pinos que estão ligados. Então é uma necessidade, né? Eu tenho que saber onde eu vou programar, né? E aqui no chat eu coloquei os arquivos. Esse arquivo de baixo é o do Proteus mesmo, então só vai funcionar quem tiver com o Proteus instalado, mas o de cima é a imagem, então funciona em celular, em qualquer local, para a gente ter uma referência, né? E aí eu preciso ter isso, né, do lado para poder programar, né? Depois eu posso melhorar esse hardware aí. Então quem estiver montando ou quiser pegar o hardware que a gente tem, que eu mandei pronto aí, sem problema, tanto faz. A ideia é enxergar aqui o funcionamento disso. Para isso funcionar de fato, né, eu tenho mais alguns componentes para colocar aqui, que eu tinha comentado, né, mas também não vou colocar devido aí a não carregar, né, o nome carregar aqui muita simulação. Pedir o nome aqui dos componentes, deixa eu dar um print nessa parte aqui, ó. Não saiu o nome, verdade. Se eu pegar aqui, sai o nome dos componentes que eu usei, né, essa listinha aqui. Coloquei com os nomes aqui do que eu usei. Então, esses nomes é só ir na busca ali, ou abrir direto o projeto ali. Mas é legal montar até para pegar um pouco dessa habilidade aí, né, de mexer um pouquinho aí na parte do hardware também. E aí vou começar o exemplo do software, aí eu vou começar e vou dar uma paradinha para ver se quem está montando está acompanhando. Mas aqui eu tenho alguns dados que vão ser usados lá na criação do software, né? O dispositivo, então, o dispositivo é o que eu vou precisar no começo do projeto. As entradas, então, tudo isso daqui eu vou mandar informação, né? Se eu vou receber, então, o PIC vai receber informações desse barramento inteiro aqui, né? Desse byte inteiro, aqui eu tenho um byte inteiro. É uma forma até de comunicar aqui já diretamente no byte. Então, eu vou receber uma informação aqui. E esses outros aqui são saídas, né? Esses três, sim, são saídas. Se eu configurar o resto como entrada, sem problema. Mas esses três aqui, eu tenho que necessariamente configurar como saída. E aí eu vou criar o meu projeto baseado nisso. Então, todo o conjunto B é entrada. O conjunto C, só os três primeiros é entrada. Então, o port, né, o conjunto de portas C, C0, C1, C2 é saída. O resto pode ser entrada. Ou, no caso da simulação, não queima nada, né? Então, tanto faz. Mas eu posso até colocar tudo como saída, né? Na prática, esse aqui eu não estou usando, né? Boas práticas aqui nesse tipo de programação se eu não estou usando esse aqui, coloco como entrada, tudo entrada, para evitar uma possível queima, né, de um contato físico ali com um sinal qualquer, não dê nenhum problema. Eu vou até não configurar ele aqui. Na verdade, aqui no Proteus, se eu não configurar, ele mostra cinza, ele não mostra estado lógico. Na prática, se eu não configurar nada, ele pode ser entrada, pode ser saída, porque um endereço lá de memória, lá do registrador, quando eu não coloco um valor, não é garantido que seja zero, né? Aliás, não vai ser zero, vai ser qualquer valor. Então tem esse, né? Esse é o problema aqui, que a gente às vezes na simulação a gente não vê essa informação. Em alguns casos, alguns modelos na simulação ele aparece, né, um estado aleatório, mas a maioria das variáveis que você não inicia com valor, ela começa como zero na simulação. Na prática, pode ser qualquer valor, né? Então acontece de projetos que está tudo funcionando na simulação, chega na prática, dá problema. Mas aí a gente contorna, tem aí as maneiras de boas práticas aí, inicializar as variáveis, iniciar
os pinos que eu não estou usando. Né? Mas aqui vamos começar um projeto então. Quem estiver aí acompanhando, se tiver rápido aí, quem estiver fazendo me avisa, fala, ó, atropelou, pode me avisando. Mas aqui vamos começar. Grava a aula. Acho que já tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando. Né? Tinham me lembrado aqui, alguém tinha me lembrado aqui. Então vamos começar o projeto. Então aqui New Project, né? Aqui pode ser Standard Project para começar. E aí, primeiro uma boa prática do microC que dá pau se eu não fizer essa boa prática, né? Então, o nome, lógico, para você poder achar depois, mas colocar um projeto em cada pasta. Eu já tinha criado uma pasta aqui de um alarme, então vou usar ela. Mas porque eu não tenho... eu posso ter um projeto junto na pasta. Eu coloco o arquivo do Proteus junto para facilitar. Depois, se eu achar... né, a hora que eu achar um, já acho o outro. Né? Mas se eu for criar uma outra versão, eu coloco uma outra pasta. Né? Você começa a colocar muito arquivo na mesma pasta. Muito não. 3 projetos na mesma pasta. Não sei porquê. O microC não gerencia bem. Provavelmente os arquivos temporários acaba dando algum problema. Então, boa prática, né? Criar aqui um espaço que eu sei onde está depois, mas sempre uma pasta individual para cada projeto. Junto com o arquivo do Proteus não tem nenhum problema. Proteus é outro programa, né? A ligação de um com o outro é independente do que você cria aqui, você, depois de compilado, ou seja, gerado o código, que você usa lá. Então, esse arquivo não atrapalha o restante. Então, aqui, criando aí nosso projeto. E aí a gente tem grande parte do que a gente vê aqui tem a sintaxe própria da linguagem C, mas quando você está programando direto o hardware, a gente está no microcontrolador específico, a gente tem alguns comandos que são próprios da linguagem. Aqui deixa eu só apagar um projeto anterior aqui que estava aberto, eu não fechei direito. E aí eu posso fazer comentários aqui. Ó, eu tenho 2 jeitos de fazer comentário, né? 2 barras eu comento tudo que tiver nessa linha. Então eu posso comentar aqui, né? O programa alarme, bom, que é digital.